Graça e paz, os valentes de Davi, os valentes do reino de Deus que estão aí nos assistindo, participando desse devocional, desse tempo de leitura da palavra, desse tempo de conhecimento. Eu aqui, pastor Alex, da comunidade Vida Church, trazendo mais uma vez uma palavra, trazendo mais uma vez uma direção, trazendo mais uma vez a leitura e um pequeno breve entendimento, uma pequena exegese, né? Mas vamos lá? Mas antes disso, vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa manhã maravilhosa, meio chuvosa aqui em Itajaí, mas maravilhosa, porque o Senhor nos deu a vida. Eu glorifico a Ti, Pai, entrego a Ti esse tempo de oração, de palavra, de conhecimento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A parábola do banquete de casamento, né? Se a tua Bíblia aí ela tem algum cabeçário, ele vai dizer mais ou menos isso, né? Mateus capítulo 22, versículo 1 diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhe por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e este não quiseram vir. Eita, o negócio mudou aqui sem mexer. E avisou para os convidados, e esses não quiseram vir. Depois enviou outro servo, chamando: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevado já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. E eles, porém, não fazem caso. Foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou as cidades. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pois as encruzilhadas dos caminhos, a quantos encontrardes, convida-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e encheu-se de convívas a sala nupcial. Quando ele diz, ide pela encruzilhada dos caminhos, isso se considera geralmente uma referência à evangelização dos gentios, entendeu? Para eles, nas encruzilhadas estavam aqueles que não eram judeus, né? Aqui, e isso fica muito claro se nós lermos lá em Lucas 14, lá no versículo 23. Aqui, entretanto, a festa de casamento naturalmente implica na existência de uma noiva, além dos convidados, pois a evangelização dos gentios na dispensação da igreja fornece a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? Somos nós. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram tantos quantos encontraram, tanto os maus como os bons, e encheu-se de convivas a sala nupcial. Mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. Veste nupcial era, ah, olha só, considerando que a falta desse vestido, ele excluiu aquele homem da festa. Meu Deus, olha só. Concluímos que, então, se a gente pode pensar que o vestido representa a exigência absoluta para a entrada no reino de Deus, ser revestidos de novas vestes. Mas só é revestido de novas vestes aquele que está na presença de Deus. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem ter veste nupcial? Ele, porém, emudeceu-se. Amigo significa companheiro, camarada, uma forma de se dirigir a uma pessoa cujo nome não é conhecido, né? O homem sem o vestido de nus representa a pessoa que se diz preparada para o reino de Cristo, mas não está, né? Não está. Ordenou então o rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos
os escolhidos. Quando aqui no versículo 13 ele diz lançai-o nas trevas exteriores, ele está falando assim, ele está fazendo uma referência é, ao sofrimento, aos tormentos que vai acontecer no Guénen, ou seja, no inferno, ou lugar de tormento, né? Ele está dizendo isso com muita clareza. Lá haverá choro e ranger de dentes. Agora, o 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, olha só, muitos são chamados, poucos escolhidos. Há um chamado geral de Deus, feito a nós pecadores, convidando-nos para que nós possamos desfrutar, né, das alegrias da salvação. Alegria e felicidade é diferente. O qual não pode ser rejeitado. Você consegue entender? Esse chamado não pode ser rejeitado. Porém, aqueles que rejeitam não são os escolhidos. Ser escolhido de Deus implica em estar na presença de Deus. Consegue entender? Ser escolhido de Deus implica estar na presença de Deus. Olha só, é essencial que estejamos na presença de Deus para sermos considerados seus escolhidos. Então os fariseus se retiraram, no versículo 15, se retiraram e consultaram entre si como o apanhariam alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos. Esses discípulos eram os estudantes para rabinos, tá? E enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, e que de ninguém se dá, porque não olhas a aparência do homem. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só, esses caras estavam tentando passar a perna em Jesus, porque se ele dissesse que não, eles iam falar que ele era mercenário contra César. E se ele dissesse que sim, ele estaria dizendo contra a si mesmo, né? A ideia daqueles homens, né? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo e eles lhe apresentaram um denário. Olha só, isso é muito forte. Perguntou-lhes: De quem é esta imagem? A inscrição. Olha só, os seus interrogadores tentando pegar Jesus ali. Jesus com a sabedoria do céu, né? Responderam: De César. Então lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, admirando, se retiraram. Gente, vocês conseguem entender o que ele fez? Ele foi direto na veia. O que é desse mundo é desse mundo. O que é desse mundo, você entrega para esse mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que é lei desse mundo, a gente precisa cumprir. Jesus está dizendo. Mas o que é do céu é do céu. Ninguém tira. Ou nós temos que cumprir as leis do mundo, por nós vivemos no mundo, mas nós precisamos também viver aquilo que Deus nos deu esse ano. Essa é a interpretação dessa palavra. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém tendo filhos, seu irmão casará com a sua mulher, com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Essa é uma referência a Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Ora, e eles continuaram com a história, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, também o segundo, o terceiro até o sétimo. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa, pois todos a tiveram? Jesus, porém, lhe respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus.
têm o poder de Deus, pois na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Olha só, ele está dizendo ali que quando formos ressurretos, na ressurreição com Cristo, não haverá o sentimento ou a necessidade do casamento, pois estaremos livres dessa necessidade. Você entende isso? Seremos como os anjos, celibatos, né? Celibatos. São, porém, como os anjos, isso é, na questão do casamento, Jesus não declarou que os mortos ressuscitados serão transformados em anjos, né? Ele trata que nós seríamos como anjos na parte do celibato. E quanto à ressurreição dos mortos? Só um minuto que deu um chute aqui. Só um minuto que deu um chute aqui. Opa, opa, opa. Dá chute aqui de vez em quando. Dá chute. No 31, enquanto a ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilharam da sua doutrina. Você consegue entender isso? Deus não é morto de defunto. Deus não é Deus de defunto, ele é Deus de vivo. Pastor, mas o cara que morreu então não tem Deus? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus é Deus de vivos. E quem diz que a carne que morre, a pessoa não está viva? Hã? Nós estamos vivos, sim, estamos vivos com Deus. O espírito volta para Deus. A alma descansa até a ressurreição, para que sejamos julgados no último dia. Consegue entender? Deus é o nosso Deus. Depois que morreu, nós ficamos esperando a ressurreição. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu imento. Olha só, entendimento. Jesus resumiu as duas tábuas da lei nas palavras de Deuteronômio 6 e 5 e Levítico 19, 18. Uma é uma devida consideração de Deus e do próximo é a essência das obrigações do homem. Todo a antiga aliança interpreta e aplica esses princípios. Olha só. E quando ele fala de todo o teu coração, o pensamento dos hebreus, o coração simboliza toda a totalidade do ser. Olha que maravilha isso. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-lhes, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam: De Davi. Isso Jesus fez a interrogação. Replicou-lhes ele: Como é então que Davi, no Espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou interrogar. Você consegue entender que Jesus ali, ele, ele usava da própria Bíblia para mostrar o que Deus falava sobre ele. É incrível isso, né? Às vezes nós estamos tão preocupados em conhecer letras que esquecemos de entender o que Deus quer falar para nós. Entenda, tudo vem de Deus, até as coisas ruins. Acredite, Deus ele não nos ele não nos impede de errarmos. Ele nos dá a gerência sobre o certo e errado.
e aí nós fazemos como nos apraz. Amém? Glória a Deus. Espero que Deus tenha ministrado ao teu coração ou colocado uma pulguinha atrás da outra. Amém? Se Ele fez, preste atenção. Deus está falando. Amém? Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Deus, por mais essa manhã, por mais esse período devocional tão rápido, onde nós estamos procurando entender o Senhor quer, qual é o teu desejo, o entendimento da sua palavra, para que possamos viver a graça do teu poder. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreva, se torne um seguidor do nosso canal. Deixe um comentário, compartilhe, deixe seu like aí. Amém? Deixe seu like aí. E assim nós juntos poderemos chegar à graça do conhecimento. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.